Embaixadora, é um prazer imenso receber a senhora aqui. Nós do Laboratório Diplomático estamos muito felizes que a senhora tenha aceito o nosso convite, esteja aqui com a gente hoje e que possamos oferecer a oportunidade para o público e para o pessoal da nossa extensão. Eu ouvi a senhora falando diretamente. Eu, pessoalmente, sou uma grande fã do seu trabalho, já assisti incontáveis entrevistas no YouTube. E então espero que eu esteja à altura de fazer essa pequena introdução da senhora. Gente, para alguém que talvez não conheça, a embaixadora Irene Vida-Gala é ministra de primeira classe. Ela foi a primeira presidente da Associação de Mulheres Diplomatas do Brasil, fez uma carreira incrível, especialista em relações Brasil-África, e vai compartilhar com a gente uma experiência valiosa e inspiradora. Professora, a senhora gostaria de fazer uma fala? A gente começou só para facilitar, mas já acabaram de começar. Tudo bom? Como é que vai? Tudo bom? Bom dia, querida. Fui eu que meio que deturpei um pouco a ordem. Falei, gente, vamos começar. Assim, começar só nas apresentações. Aí fiz umas perguntas para o pessoal. Mas foi só isso. Ela só... Boa noite. Queria, em primeiro lugar, pedir mil desculpas pelo meu atraso. A gente, às vezes, não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Estávamos agora com um evento de homenagem ao professor José Eduardo Faria, que está aqui na sala da congregação, e eu tive que representar ali também a faculdade, por isso meu atraso. Eu peço mil desculpas. Estou muito feliz de estar aqui hoje com a nossa embaixadora. A casa é dela. Que privilégio para a gente tê-la aqui. Quando eu falo a casa dela, a doutora Irene porque ela sempre esteve e sempre está conosco, né? Quantas vezes nós já estivemos juntas em eventos diferentes, com conteúdos diferentes, mas sempre com essa energia, sempre com essa preocupação, sempre com essa atuação. Eu acho que já houve aqui, quando eu entrei, eu já estava ouvindo alguma apresentação, né, da nossa embaixadora, e com destaque, né, a atuação dessa mulher incrível com 40 anos de carreira junto ao Itamaraty, e uma carreira muito marcada, né, por preocupações muito específicas. Então, a primeira coisa que já foi ressaltada, e quando eu entrei eu estava ouvindo justamente isso, essa especialização nas relações, né, do Brasil com os países do continente africano. E isso moldou muito da atuação dela, das preocupações, dos conteúdos, das falas, o que para a gente é muito, muito relevante e fundamentalmente no mundo que a gente vive hoje. Então, acho que isso é fundamental, assim como é fundamental a preocupação que a embaixadora Irene sempre teve com a questão das mulheres nas relações internacionais. E essa é uma questão muito, muito marcante, muito importante para nós. De fato, hoje, talvez a gente tenha, me corrija se eu estiver errado, mas no máximo 20% das embaixadas brasileiras, né, são lideradas por mulheres. A gente teve um pequeno aumento, né, nos últimos anos, quando a gente fala, né, da diferença dos dois últimos governos. 20% é muito pouco. Se a gente pensar, né, quando a gente fala de carreira diplomática, né, e é uma carreira muito glamourizada, né, sempre, né? A gente teve outro dia um evento aqui na faculdade sobre carreira diplomática. Eu me lembro de um auditório cheio de gente, né, querendo saber mais. Eu me lembro quando eu era aluna de graduação, quer dizer, o sonho de quase todos nós, né, era fazer a carreira diplomática, uma carreira muito bonita, mas é uma carreira ainda muito tida como uma carreira masculina, né, como se esse não fosse um universo para as mulheres, né, e uma carreira dura para as mulheres, né? Porque quando a gente fala da representação diplomática no Brasil, do Brasil no exterior, a gente está falando de postos, né, que são ocupados e que exigem, né, uma mobilidade, e uma mobilidade num universo que é patriarcal é complicado, né? Porque a mulher normalmente acompanha o seu companheiro, o seu marido, né, para onde ele vai. O contrário não é visto como normal numa sociedade ainda machista. E quando a gente fala
né, de representação diplomática brasileira, a gente está falando de um exercício de liderança, né, de uma função de poder, e todo poder ainda é muito atrelado à figura masculina. De fato, quando a gente fala das embaixadas do Brasil, as 20 maiores embaixadas do Brasil no mundo, e é isso que causa aquele glamour quando a gente fala de carreira diplomática, né? Quando a gente pensa em embaixador ou embaixatriz, aonde, né? A gente fala nas grandes embaixadas, né? E quando a gente pensa nas 20 grandes embaixadas brasileiras do mundo, né, delas, só em uma, na Embaixada de Washington, a gente tem uma mulher. Nas outras 19, a gente tem homens, né, na liderança. Né? E essa é uma questão que sempre foi muito tratada como preocupação pela doutora Irene, né? As dificuldades da diplomacia como uma carreira para as mulheres. Justamente por isso, a embaixadora esteve, né, capitaneando essa discussão, e é presidente, né, da Associação das Mulheres Diplomatas do Brasil. E isso me parece fundamental, e assim ela já esteve na faculdade várias vezes, né, tratando dessas questões e pensando em formas de articulação, né, das mulheres nesse sentido. E só por isso, mas por tantas outras coisas, mas só por isso a presença dela aqui já seria motivo assim de alegria imensa para nós. Mas não é só por isso, é por tantas coisas, né? Por essa carreira extraordinária. Então, tê-la, que ela já esteve na nossa disciplina, né, de Direito e Equidade de Gênero, na primeira edição da disciplina, como uma das grandes convidadas, e marcou essa edição da disciplina com toda a representatividade, né? Isso levou a um aumento enorme de interesse acadêmico das nossas alunas, inclusive pela carreira diplomática. Mas não é só isso, né? A gente está falando de toda a carreira dela, de toda a atuação dela. Então, essa noite a gente fica em festa na faculdade de recebê-la. Ela sabe que eu sou uma grande fã e vou estar aqui hoje para aplaudir e aplaudi-la muito, para abraçá-la muito, por estar aqui conosco. Muito, muito obrigada por ter vindo, e excelente evento para vocês. Aproveitem muito essa oportunidade. Embaixadora, a primeira questão. Quando eu era mais jovem, eu lembro de ouvir uma engenheira dizer que gostava de se vestir de forma brilhante e bonita para mostrar para meninas menores que elas não precisavam abrir mão da própria feminilidade para alcançar seus objetivos acadêmicos e profissionais. Ela queria que elas entendessem que podem ser excepcionais em ciência e tecnologia sem se limitarem a estereótipos. Afinal, mentes curiosas são essenciais nessa área, e curiosidade não tem gênero. A senhora vê de que forma que a diplomacia pode contribuir para desconstruir estereótipos de gênero e incentivar a presença feminina em setores tradicionalmente dominados por homens? Boa noite, eu já tinha cumprimentado a todos e todas, agora faço um cumprimento especial aqui à minha amiga, colega de faculdade. É um prazer aqui tê-la e realmente já tinha mencionado aqui para o grupo que eu sou arroz de festa, gosto de estar aqui, venho sempre e virei todas as vezes que me convidarem, que for oportuno, porque eu acho que o tema exige reflexão, exige o nosso engajamento, e eu, como integrante não só da carreira diplomática, mas também integrante do Sindicato dos Diplomatas Brasileiros, né? Eu acho que a gente tem aí um debate também que a gente pode daqui a pouco travar em torno da questão do sindicalismo de uma carreira como Itamaraty, né? Porque o que a gente sabe do Itamaraty é ponto de circunstância, mas está distante de ser ponto de circunstância. Então, a gente tem que tratar da realidade. Eu queria fazer uma pergunta para vocês antes, vou trocar, né? Você fez uma pergunta, mas eu troco. A ideia é que vocês só me façam questões, ou eu posso fazer uma apresentação inicial? Oba. Tá bom. Tá vendo que eu já orientei aqui um pouco Eu prometo não falar muito, mas eu quero colocar alguns temas dentro do contexto. A gente falar sobre mulheres na carreira diplomática é muito pertinente, mas na medida em que a gente levanta o tema é porque ele já virou um tema.
quando eu estava na posição de vocês, né, no sistema ainda no ensino universitário, o tema não existia. Então, quando a gente fala em avanços, que é uma palavra que eu não gosto, porque eu acho que avanços a gente ainda vê no aumento do número de pessoas mortas, dos feminicídios, de violência doméstica, aumento ainda dos números de diferença de salário entre homens e mulheres. Então, para mim, avanços são só esses. Os avanços efetivos no âmbito da participação de mulheres e, sobretudo, na participação diplomática, eles são minguados passos que usar a palavra avanço já é ceder a uma linguagem masculina. Então, eu chamo a atenção aqui de todos e todas para o fato de que a gente tem que começar cuidando da linguagem. A linguagem, ela mimetiza esse poder masculino. Então, cuidado para a gente estar sempre alerta, no melhor espírito escoteira, né? Sempre alerta. Bom, mas enfim, o fato é que ter o tema discutido e a gente pensar na ampliação do número de mulheres na carreira diplomática, como no poder em geral, é um desses passos de pequenininhos. E por que eu digo que é tão pequenininho? Porque quando eu entrei na carreira há 40 anos atrás, nós tínhamos 23% de mulheres na carreira. Hoje, nós temos 23% de mulheres na carreira. Quer dizer, não sei onde é que está o avanço. Não há avanço. Quando a gente pensa, como mencionou a nossa vice-diretora, a questão das chefias de missão diplomática, é verdade. A gente agora tem mulheres, porque nem era permitido, houve um momento, como vocês viram no documentário, que não se permitia sequer a entrada de mulheres, mas o fato é que passou a ser possível e hoje, em pleno 2024, nós temos uma mulher entre as chefias das principais, e eu digo maiores, né, como ela bem referiu, as maiores embaixadas do Brasil. Nós temos uma secretária-geral. Depois de uma ampla campanha que se fez e que a gente conseguiu levantar a hashtag Chanceler Mulher, quando foi a composição do governo Lula, a gente não conseguiu fazer uma Chanceler Mulher, aí fizeram, enfim, a gente ganhou um prêmio de consolação que foi ter uma secretária-geral. Mas nós continuamos com a nossa hashtag Mulher Chanceler. O Brasil é o único país na América do Sul, não, é o único país nas Américas, no conjunto do Canadá ao Chile, junto com o Uruguai, que nunca teve uma mulher chanceler. Então, nós temos que ficar insistindo nisso. Por isso, eu trago esses números, trago esses dados para a gente não se deixar seduzir pelo tema do avanço. Quando eu trago esse tema para todos vocês, a minha primeira ponderação é: esse tema não é um tema para as mulheres. Esse tema é um tema para o conjunto do espaço político brasileiro, do espaço universitário. Por quê? Porque não são as mulheres que têm que reclamar a participação. É o conjunto da sociedade que tem que reconhecer o mérito e a diferença da presença feminina. Porque o que nós temos se nós prosseguirmos fazendo as mesmas coisas com as mesmas pessoas, nós vamos ter os mesmos resultados. E quando a gente vai pensar em termos de política internacional, a gente vê que nós não estamos caminhando neste momento para bons prognósticos. A gente, depois de cerca de 80 anos de uma paz frágil, mas uma paz construída sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, a Constituição da ONU, nós estamos caminhando para um período em que o multilateralismo está em profunda crise e a gente começa a olhar a possibilidade de um conflito de grande escala. Não que ao longo desse período de 80 anos não tivéssemos tido guerras, tivemos várias, mas muito concentradas. O que a gente está vendo agora é a possibilidade de um conflito de larga escala. Mais do que isso, a gente está vendo um recrudescimento da construção dos aparatos militares, com gastos militares de alto, crescendo, né, ocupando mais espaço orçamentário dos vários países. Isso mostra que a gente não está num bom momento internacional.
mais uma razão para a gente pensar o que dá para mudar no sistema internacional. Um dos elementos que a gente pode mudar, e eu acho que homens e mulheres podem dizer, todos os amantes de uma tentativa de paz, será, vamos mudar os atores. Ou melhor, vamos incluir atrizes, como eu costumo dizer, né? Tem aquela velha história não, que são os Guerrilla Girls, não sei se você conhece, uma campanha que surgiu nos Estados Unidos que mostrava, entre outras coisas, a participação das mulheres nas artes. E dizia que tem um cartaz deles, né, delas, que diz assim, no museu no Met, né, num dos maiores museus dos Estados Unidos, apenas 5%, eu posso errar no número, mas é alguma coisa desse jeito, apenas 5% da presença entre artistas é de mulheres, mas 95% dos nus são femininos. Então, nós somos atrizes de um processo, né? Então, a gente quer ser atriz na execução da política externa. Por isso, rapazes e meninas, né? Ou rapazes e raparigas, que é um termo português para fazer o par, homens e mulheres aqui presentes, o que a gente tem que pensar, como nós podemos alterar a conformação da produção do sistema internacional. O sistema internacional, ele é, sem sombra de dúvida, construído sobre matrizes machistas, patriarcais, e é nisso que a gente tem que refletir. É sobre isso que a gente tem que refletir quando a gente pensa na participação de mulheres. E quando a gente fala em participação de mulheres, eu não posso me restringir à questão da representatividade. Porque nós somos 50%, talvez um pouquinho mais de 50%. É verdade, nós somos. Mas não é só por isso. Isso já seria uma razão importante. Mas a questão é a contribuição diferenciada que a gente pode oferecer. E aí, o que a gente observa? Há pouquíssimos estudos que tragam uma reflexão sobre qual o papel da mulher já historicamente na área internacional. Nós podemos nos beneficiar de alguns estudos que são na área de política interna, de gestão política, por exemplo, em municípios, onde já há dados que indicam que a gestão das mulheres nas prefeituras tem um impacto diferente, sobretudo na área de distribuição de serviços. Há uma percepção. Há também números, menos, enfim, talvez não sei quão rígidos, porque é difícil trabalhar isso, associado à questão de corrupção. Mas, no setor público, tem sido muito alinhavado e trazido para o debate a conveniência de trazer mulheres para oferecer melhores resultados na lógica do capital, de produção de lucros e de vantagens. Então, se no setor privado, se no setor da política pública doméstica, nós já temos alguns estudos que mostram isso, por que não pensar que no setor internacional algo semelhante possa se produzir? É óbvio que a mulher olha o quadro internacional sob uma perspectiva que um homem talvez não olhe. E não olhe simplesmente porque nós somos socialmente construídos de formas distintas. E eu sempre trago para o debate o que foi a minha primeira inserção na área de questões de gênero, que foi a minha presença em Angola durante a guerra. Quando eu ouvi das mulheres angolanas, a máxima que elas repetiam frequentemente, elas não participavam das negociações de paz. A resolução da ONU que fala de mulher, paz e segurança é do ano 2000, e eu estou falando de 1993, 94, as mulheres angolanas diziam que uma mulher não manda seu marido e o seu filho para a guerra. Isso é bastante interessante, eu faço aqui essas ponderações todas, porque há poucos dias eu estava no QG do Exército, aqui da região Sudeste, que eu frequento bastante, diplomatas e militares somos bastante íntimos, né? É sabido que quando o diplomata falha, o militar tem que entrar em campo, então a gente tem essa intimidade de discurso. Eu comentava com meus colegas generais, todos homens, e eu digo lá quando estou presente que eu sou a generala, né? Porque eu tenho patente igual a deles, então eu digo o seguinte, dizia para o meu colega, general, se o senhor tiver um filho que diz que vai seguir a carreira militar, e nós estivermos num espaço, num ambiente de possibilidade de conflito, o senhor vai ficar muito orgulhoso do seu filho ter seguido a sua carreira
e, eventualmente, ter que servir a nação no campo de batalha. A mãe dele, talvez, acho que não vai gostar tanto da história. Ela já tem um marido que se safou, né? Porque o Brasil não teve guerra nesse tempo todo, mas ela vê o filho indo. Então, isso é só quase que uma anedota sobre o tema, mas é relevante. Bom, isso tudo para dizer para vocês o quê? E eu queria, né? Eu disse que eu ia ser curta. É difícil ser curta num tema tão complexo, e onde eu quero engajar vocês sobre outras perspectivas, mas vou deixar para as perguntas a gente falar mais de Itamaraty, que eu acho que tem muito para falar. Mas sobre essa questão da mulher na diplomacia e da falta de análise sobre o tema, eu sempre lanço isso, estudem isso, façam análise. E eu tenho dito que, para mim, me basta bastante colocar no campo o benefício da dúvida ao meu lado. Por quê? No conflito da Ucrânia, eu tenho dito que, enquanto Angela Merkel foi a chanceler e líder da nação central do processo de equilíbrio europeu e, sobretudo, dessa construção de um diálogo com a Rússia, nós evitamos a guerra. A Angela Merkel saiu. Ficou a Van der Leyen. Ela não é, né? Quer dizer, não dá para comparar o que era o papel da Angela Merkel, construído ao longo de anos e anos a fio, na chefia da nação mais rica da Europa e que construiu um processo de integração com a Rússia que teve que acompanha minimamente o assunto, que teve na destruição do gasoduto que vinculava a Rússia com a Alemanha, o primeiro capítulo. Depois da invasão, vamos acabar com o que era a estrutura do diálogo e de um espaço de paz. Vejam que eu deixo aí vocês com essa pergunta. Quando dizem, mas a gente não sabe se foi ela. Eu também não sei, mas o benefício da dúvida eu tenho. Eu preciso que alguém diga, não foi. Se disser me convencer, está muito bem. Se alguém quiser estudar a negativa, enquanto isso, eu fico com a proposta. Mas, enfim, o que é importante nesse nosso debate, além de incluir homens e mulheres, porque o ganho é um ganho social e é um ganho na orientação de construir um mundo de paz, né, através de atores e atrizes diferentes, o que eu quero um pouco também trazer para nós é como é que esse debate está inserido num contexto de mulheres no espaço público. Nós estamos bastante vulneráveis a avanços de uma pauta que querem remeter a mulher de novo para um espaço doméstico. E vejam, aqui talvez esteja meu primeiro desafio para todos e todas nós. Nós temos esse ambiente e nós vamos ter que ceder, como negociadores e negociadoras que somos. Talvez a primeira negociação que a gente tenha que fazer é adequar a linguagem, para que a linguagem não choque e não seja uma linguagem facilmente captada por quem quer derrubar a nossa pauta. Então, por exemplo, eu adoraria chegar aqui, talvez, né, e falar assim, vamos acabar com o patriarcado, vamos derrubar o machismo, né? Talvez não seja essa a linguagem que a gente possa utilizar, porque ela vai contaminar. Talvez eu não possa chegar aqui e falar assim, porque nós temos a extrema-direita. Olha, eu não vou chegar aqui e falar porque o capital explora, ele construiu-se sob a exploração dos cuidados não pagos das mulheres. Tudo isso está no debate da agenda de gênero, né? Tudo isso, quando ela me fala do feminismo, de ser feminista, eu ouço aquela pergunta e eu falo assim, meu Deus, a gente está longe disso, né? O problema é tão outro do que a roupa que eu vou usar, né? A roupa que eu vou usar é irrelevante. O importante é o discurso que eu vou fazer. E eu consigo me impor pelo discurso. Na hora que eu tiver que me impor pela roupa, é porque eu estou muito pobre de discurso. Então, a minha preocupação é qual é o meu discurso, qual é o nosso discurso. E o nosso discurso é um que adequa-se, que possa, né, que se adeque, para usar um bom português, que se adeque a um ambiente muito pouco permeável hoje à nossa agenda. Então, nessa adequação de discurso, eu tenho que superar dois
2 elementos. O primeiro é o debate partidário. Nós temos que levar a agenda da participação política para um nível suprapartidário. Então, eu tenho que me cuidar e tenho que pensar como é que eu vou trazer todo o pessoal que se apresenta como contra o debate de gênero para dentro da nossa pauta. E o que eu vou usar como instrumento? Eu vou usar temas que são que não tem como variável a questão político-partidária, como, por exemplo, a violência de gênero, como, por exemplo, o feminicídio, como, por exemplo, a redução de salários. Nós temos uma agenda muito objetiva que não passa pela linha política. E a gente tem que ver quanto as mulheres, em todos os lados do espectro político, estão sendo pautadas pelos homens. E o que a gente tem que mostrar é qual é a sua preocupação. Vamos conversar aqui entre vocês de várias igrejas, de vários credos, de nenhum credo, né? Quais são os problemas que hoje nos afetam? E vamos ver se aí a gente consegue construir uma pauta que seja suprapartidária. E o segundo aspecto que eu mencionei é a questão econômica do capitalismo. Se eu for esperar a superação do capitalismo para dizer que eu vou cuidar da questão do gênero, eu não vou, sabe quanto tempo eu vou adiar essa luta? Enquanto o processo de contenção do poder feminino ou de organização patriarcal das relações é anterior ao capitalismo. Então, por que eu tenho que superar o capitalismo e tenho que superar a vitória de um ou outro partido? Nós temos que realmente nos colocar como esses desafios. E é isso que eu quero fazer. Então, quando eu venho falar com as pessoas, eu não quero saber se você é de uma igreja, se você é não religioso, eu não quero. Eu quero saber quais são as pautas, se você é homem ou mulher, quais são os objetivos que a gente tem e que são comuns. Então, neste tema, a gente tem que superar os silêncios que são impostos às mulheres. A gente não fazendo parte da agenda política, a gente replicando um discurso masculino e a gente ficando refém de partidos e da agenda, vamos dizer assim, econômica, a gente está fadada a um silêncio. Esse silêncio a gente tem que romper. E esse silêncio ele é tanto na política externa oficial, quanto é um silêncio na própria disposição de participação política. O silêncio oficial, e vocês viram, né, a falta de visibilidade de mulheres na política constrange a entrada de novas mulheres na política. Então, a gente tem que lutar contra esse silêncio. A gente tem que mostrar a nossa cara. E aí vocês falam assim, os rapazes que estão aqui parte desse discurso, eles têm que entender, vocês, homens, têm que entender que a composição da cena precisa ser valorizada mediante a inclusão da diferença. Um elemento comum nesse nosso debate é a valorização da diversidade. Quem não entender que a diversidade é valiosa, está realmente com mais dificuldade de participar dessa aliança. A gente está falando de uma aliança, tá? Bom, então o que nós estamos aqui pensando é como é que, em última análise, a gente aumenta um espaço democrático. A gente está falando de participação política. Sem espaço democrático, não tem participação política. Então, o meu engajamento será sempre no sentido de preservar os espaços democráticos. E nesse espaço democrático, e buscar a participação da mulher em tudo. Não posso pensar que a gente vai ter, e aí a gente vai começar a falar já de Itamaraty, não consigo pensar que a gente vai ter a possibilidade, não é nem ter o resultado, é ter a possibilidade de ter o resultado. E esse resultado é mais mulheres dentro do Itamaraty, se a gente não tiver mais mulheres no conjunto do espaço político. E eu vou contar um pouquinho para vocês algumas experiências que comprovam essa minha tese. Então, eu acho que a minha mensagem aqui
depois de ter dado essa contextualizada e poder responder caso a caso aí as questões mais associadas ao Itamaraty, eu acho que as pessoas que estão aqui, todas nós, a gente tem um objetivo: mostrar para as mulheres que elas têm que ser muito mais proativas e conscientes dos debates. Não dá para você levar esse debate levianamente só como eu quero passar no Itamaraty. Não dá. Se você estiver só trabalhando nessa esteira, tenha certeza que não vai ter um lugar para você, porque continua sendo só 23%. Então, se vocês, mulheres, colegas que querem entrar no Itamaraty, não se engajarem nessa mudança do conjunto da política, vocês vão ter que ser realmente aquela aves rara, que vão ser 23% de 50%. A outra é arregimentar os homens para um debate, para uma política, para uma militância que é de inclusão. Se nós não conseguirmos arregimentar os homens e trazê-los para a compreensão, para o letramento, está aí uma fala que, não sei, talvez a gente tenha que abrir mão dela, né, porque ela é muito carregada de sentido. Mas homens cultos, informados, têm que entender a riqueza do valor da diversidade e da inclusão. E é isso que eu peço, que eu, enfim, conclamo os homens aqui presentes e outros que queiram centenar num novo tempo, façam, assumir o discurso da diversidade, da democracia e da inclusão. Dito isso, eu acho que a gente pode passar rapidinho, então, aqui, só vou dar alguns dados sobre o Itamaraty, para a gente poder, para eu poder fazer respostas, né? Eu tenho que começar por uma nota negativa. A gente pensa se a gente parte do geral para o particular ou do particular para o geral, como método, ou se a gente vai das boas notícias para as más ou das más para as boas, né? Então, eu acho que eu vou partir das más para as boas. Posso? Claro. A carreira diplomática hoje está bastante complicada. Bastante complicada. Nós temos números expressivos de colegas que conseguem entrar e resolvem abandonar a carreira. Nós temos colegas que estão observando, estão percebendo e estão já vivenciando o fato de não ter possibilidade de ascensão funcional, de estarem parados na carreira e não verem possibilidade de chegar nem perto do topo. E aí você fala, mas eu não quero ser embaixador ou embaixadora. Tá bom, mas você não vai ter aposentadoria, porque hoje em dia as aposentadorias são compostas pela média do espaço que você trabalha. Hoje em dia nós temos uma carreira que vivencia essa falta de fluxo, mas não só isso. Nós temos uma carreira que vivencia uma infantilização dos secretários e secretárias. São pessoas de 40 anos, 15 anos de Itamaraty, que trabalham em funções que eles e elas olham e falam assim, mas eu estou fazendo isso? Quer dizer, é isso? Eu estudei tanto para estar aqui e fazer isso? Nós estamos vivendo um problema muito sério. Eu poderia, estou aqui constrangida por uma câmera que vai me mandar para o Brasil inteiro, né? Mas o fato é que, sobretudo, nós temos que ser honestos, e eu tenho que ser honesta com vocês. Nós temos um problema na carreira, e é por isso que eu até mencionei aqui de eu fazer parte hoje do sindicato, porque nós vamos tomar posse agora no dia 25, o primeiro sindicato, a primeira direção do Sindicato dos Diplomatas Brasileiros, que estará entregue a 2 secretários, presidente e vice-presidente, 2 secretários. Historicamente, nós tivemos, quando muito, ministro de segunda classe, quase embaixador, ou nos períodos mais recentes, embaixadores, muitos embaixadoras, tivemos sempre uma tradição de ter mulheres também aposentados. O que isso reflete? Isso reflete que as bases se mobilizaram para falar assim não dá. A gente precisa de um sindicalismo que faça a função clássica de um sindicato. Então, vejam, essa é a boa notícia que eu trago para vocês. Eu comecei pela má e cheguei à boa. Nós temos hoje uma disposição de quem entrou dentro da carreira,
de fazer mudanças. Foi a base, os diplomatas e as diplomatas jovens que estão vendo esse paredão que não dá perspectivas nem de progressão funcional, nem de realização profissional, foi esse pessoal que, em novembro do ano passado, levou a então presidência da associação a pedir, da associação do sindicato, a renunciar em bloco. Então, entrou um grupo que, composto dessa base rebelde, vamos chamar assim, eu gosto disso, né, dessa base que entendeu que era hora de tentar salvar o barco, e nós fizemos um mandato tampão, que acaba agora dia 25, eu entrei nesse grupo, entrei lá porque eu adoro uma movimentação, porque eu acho que é minha responsabilidade também participar disso, e entrei no grupo porque estava, à época, na presidência da Associação das Mulheres, e entendi que, como associação de mulheres, nós tínhamos muito pouco espaço, mas se a gente fizesse uma presença dentro do sindicato, que tem outro tipo de estrutura e de relação com o patrão, a gente tinha melhores chances. Então, entrei para lá. Nós estamos cumprindo isso, tivemos uma nova eleição. Nessa eleição, que foi em agosto do ano passado, pela primeira vez houve 2 chapas concorrendo. Olha só, Itamaraty está virando coisa boa, né? Vocês estão gostando, né? Assim que é bom. Nós tivemos 2 chapas, tivemos um número recorde de votos, e a chapa que ganhou, que é do pessoal manifesto, né? Do pessoal mais, dessa galera mais jovem, que vai ter primeiro presidente e vice-presidente, que são secretários, ganhamos por 45 votos num universo de 800 votos. Vocês veem que a coisa foi difícil, professor. Parabéns. Bom, mas o que a gente quer fazer? A gente quer discutir a carreira, a gente quer uma nova lei de serviço exterior, a gente quer pensar métodos de trabalho dentro do Itamaraty, a gente quer pensar saúde física e mental de diplomatas. A insatisfação com a carreira está produzindo doenças mentais em níveis que a gente não tinha registro. Então, ao trazer essas notícias para vocês, eu estou trazendo essa nata, né, de gente que tem a oportunidade de pensar o que eu quero, e eu quero ser diplomata, é pouquíssima gente que pode se dedicar a esse estudo. Eu quero trazer vocês para essa reflexão. Comece a acompanhar o nosso sindicato, comece a participar dessas discussões, pensem nessa reflexão do que é a carreira. Não adianta entrar na carreira, e depois eu dizia no café, tomei um café com as nossas colegas aqui antes, não adianta entrar na carreira e virar um bando de individualistas, homens e mulheres, que eu já estou aqui, agora eu estou bem, você vai ficar sozinho no abandono. É melhor começar a trabalhar junto desde antes. Por quê? Porque nós estamos numa das instituições mais antigas do Brasil, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, é o segundo ministério criado na estrutura do Brasil independente, depois do Ministério da Guerra. Nós temos uma instituição que tem 200 anos e na qual a gente quer continuar a trabalhar. E vocês querem entrar. Para entrar, a gente tem que fazer adaptações para esse contexto internacional muito mais complexo do que era 40 anos atrás, quando eu entrei. Todo mundo gosta de ouvir o Celso Amorim, o embaixador Celso Amorim, falar: hoje, para análise da política externa brasileira, o mundo é mais complexo. O mundo é mais complexo para o Itamaraty trabalhar. E em 20 anos não houve mudanças na estrutura de trabalho do Itamaraty. Isso é muito grave. O resultado disso, e isso me preocupa bastante, é que nós estamos... Vou dar um dado. Há 10 anos não se fazia a prova para oficial de chancelaria. Vocês sabem o que é oficial de chancelaria? É quem é um nível dentro da estrutura da carreira diplomática, que não é diplomata, mas é de nível superior. 10 anos sem funcionários para servir a esta necessidade de mão de obra, fez que os secretários virassem oficiais de chancelaria. Secretário virou secretário. Aquilo, quando eu entrei, que não deixavam usar, quando eu entrei, eu era secretário Irene. E o pessoal dizia que não podia ser secretária, podiam achar que a gente era aquela secretária que batia a máquina. Hoje os secretários viraram secretárias. Né? Não bate mais a máquina, mas tem computador, mas é isso. Mas o que é isso?
isso é, o Itamaraty continua credenciado para fazer para fazer o avanço da política externa brasileira. Só que este avanço da política externa passou a ser uma ação múltipla, de múltiplos agentes, o que é bem, é democrático. Então, hoje a gente tem a sociedade civil, que participa muito mais intensamente, embora ainda possam entender que pode ser maior o papel, mas a sociedade civil participa. Todos os ministérios participam, né? Todos os ministérios. Na época que eu entrei, a gente não tinha Ministério da Fazenda falando de política externa. A gente tinha um diplomata dentro do Ministério da Fazenda falando de política externa na questão. Por exemplo, tivemos nos anos 90 as negociações, o professor ainda não é nascido, tivemos as negociações, e não é fazer você muito jovenzinha, é só porque realmente é o passado longínquo. Nós tínhamos as negociações sobre a dívida externa brasileira, e as negociações, nós tínhamos diplomatas que sentavam nas negociações. Nós tivemos embaixador Recupero, ministro da Fazenda, nós tivemos Sérgio Amaral, ministro do Desenvolvimento, nós tínhamos diplomatas que ocupavam postos na Secretaria de Estado, na esplanada dos ministérios. Ou seja, eram os tentáculos da política externa e de uma burocracia do Itamaraty na esplanada. Hoje o que a gente vê é essa esplanada tendo uma oportunidade de fala, poderemos discutir um direito de fala sobre temas internacionais, em que o diplomata não senta mais. E aí, aí todo mundo que me vir, ou que me ouvir, vai falar assim, você está sendo super, como é que se diz, quando você quer proteger os interesses, corporativista. Eu falo assim, estou no meio de futuros, vamos ser todos corporativistas aqui, né? Mas a questão é, e depois podemos pensar em não ser corporativistas e refletir sobre isso, mas ser corporativista significa, em última análise, preservar a Constituição. Porque a Constituição diz que quem faz política externa é diplomata, que tem que prestar concurso público, que tem que ser brasileiro nato. E hoje a gente vê a política externa sendo compartilhada por uma série de órgãos que reclamam legitimidade, ganharam essa legitimidade, mas que passaram a ser concorrentes do Itamaraty. Então, vocês vejam que é interessante, e foi no governo Bolsonaro que isso até legalmente se viu como texto, né, com o compartilhamento da prerrogativa de atuar em política externa. Então, isso faz com que, se por um lado, eu sempre dou a má notícia, depois a boa, se por um lado a gente vê essa necessidade de recuperar para o Itamaraty, e recuperar com os diplomatas, e com os diplomatas fazendo política externa, não sendo secretários e secretárias dos ministérios. Vou dar um exemplo aqui, não é um parênteses. Quando há uma delegação internacional indo para a COP, por exemplo, a COP de Baku agora, quem faz todo o secretariado de todas as comissões, de todo mundo que vai, é o Itamaraty. Olha o que viramos, secretários. Não tem oficial de chancelaria, quem faz? Vocês, terceirinhos secretários e terceirinhas secretárias. Para isso que vocês vão estudar para burro? Não. Então, a gente tem que mudar a nossa expectativa do que a gente vai fazer lá. A gente entra no Itamaraty para pensar, discutir, refletir política externa. Não para ser secretário e secretária da esplanada dos ministérios e da sociedade civil, que legitimamente ganha espaço, mas isso tem que ser trabalhado. Bom, dito isso, qual é a boa parte disso? Quem não entrar no Itamaraty pode trabalhar na sociedade civil e dos outros ministérios. Porque aí a gente tem um outro tema, e depois desse eu realmente concluo. Quando eu peço o engajamento de vocês, é porque nós estamos vivenciando uma realidade, que é a realidade do Estado mínimo. Do Estado que vai perdendo a sua capacidade de atuação para ceder esse espaço para alguém, é óbvio, né? Não há vácuos. Se o Estado perde, alguém ganha.
E por que eu falo isso? Porque, diante da complexidade do sistema internacional, diante do tamanho do Brasil, do tamanho dos espaços onde a gente pode estar e deve estar e precisa estar para defender os interesses brasileiros. Diante destes desafios, 50 diplomatas por ano é uma piada. Tá? Eu dizia aqui para as meninas, nós aqui somos mais de 50, vocês são mais de 50. Vocês vão começar a matar cortar o fígado uns dos outros, para dizer assim, eu vou entrar e você não. Né? Aqui o laboratório, que é pensar de estudarem juntos, está muito bem, vocês vão todos estudar juntos, mas assim, espero que eu passe e você não. Né? Gente, não pode ser esse o princípio. O Brasil precisa de uma carreira diplomática em que nós tenhamos muito mais a contribuição de pessoas como vocês, de pessoas que vão se preparar para pensar política externa a partir da perspectiva do Itamaraty, que não é a perspectiva da sociedade civil, que não é a perspectiva do Ministério dos Povos Indígenas, do Ministério do Ambiente ou do Ministério da Fazenda. É a perspectiva do analista, do conjunto dos interesses brasileiros, dos fenômenos internacionais, onde a gente combina, na melhor lição, né, do professor Celso Laffer, aqui, que é também desta casa, né, as oportunidades externas com as oportunidades externas com as necessidades internas. Então, vejam, por que eu falo isso? Vocês precisam lutar por mais de 50 vagas por ano. Como é que vocês vão fazer isso? Não sei, deixa aí, vocês são criativos, eu só estou dando a dica. Por que a gente tem que diminuir, né, nessa saga de diminuição do Estado, né, nessa saga, o Itamaraty está pagando um preço alto. E esse preço alto, quer dizer, quando o ministro Celso Amorim, no início do governo Lula, houve 4 turmas de 100 e que se identificava a necessidade do Brasil ter muito mais gente para pensar o sistema internacional, a lógica era essa. Hoje o pessoal diz, foram essas turmas que bloquearam. Não, o problema não é bloquear, o problema foi não ter se pensado numa carreira onde nem todo mundo vai chegar a embaixadora ou a embaixadora. Mas eu, quando entro na faculdade de Direito, eu entro pensando que eu vou ser o diretor da faculdade, em última instância, ou que eu vou ser o reitor da universidade. Eu digo, eu por acaso tive o privilégio de chegar ao topo da carreira. Mas eu digo por meus colegas e minhas colegas, servir o Brasil vale a pena em qualquer situação. Servir o Brasil é o que a gente quer. Seja como secretário, secretária, seja como conselheiro, seja parando no meio da carreira, mas desenvolvendo a qualidade do trabalho que a gente vai entregar. Eu dizia, hoje, agora há pouco, que um dos problemas que a gente, nessa reflexão que a gente está fazendo sobre mudança da carreira diplomática, uma das coisas que a gente quer é mudar a ideia da especialização. Quer dizer, o Itamaraty não gosta da especialização. Historicamente, o diplomata é um especialista em generalidades. Como disse o meu mentor dentro do Itamaraty, o especialista em generalidade pode esconder uma mediocridade multifacetada. Duro isso, né? É duro isso. Mas, o que isso quer dizer? O contexto internacional, a sofisticação dos temas, passa a demandar especialistas. E esses especialistas, não pode ser um diplomata tá lá negociando o quê? Se ele não entende o assunto. Ele vai ter que entregar a negociação do tema, no detalhe do tema, para terceiros. E é o que eu estou dizendo que a gente não quer fazer. A gente quer estar no debate sobre o tema. Então, se você, qualquer um de vocês, ou qualquer uma de vocês, entra na carreira e resolve escolher um tema hoje candente, que é toda a questão de regulação das redes internacionais, né, das redes sociais, ou desse fluxo de notícia, de informação. Nós temos um colega no Itamaraty que hoje está começando a se especializar nisso. A gente vai precisar de muita gente entendendo disso. A gente precisa de muita gente entendendo de vários temas. E não dá para a gente terceirizar o entendimento de temas internacionais. E se a gente continuar sendo todo mundo generalista,
a gente vai fazer um processo de terceirização constante. Então, agora, a terceirização, ela pode ser ruim institucionalmente, e os mais antigos no Itamaraty e o establishment vai dizer que não, que é bom, vai continuar defendendo, como eu disse, né? A gente não mudou, a gente continua fazendo o mesmo do mesmo jeito. Se a gente não mudar isso, a gente vai também produzir pessoas talvez menos felizes com o trabalho. Por quê? Porque você vai encontrar um tema que você gosta. E se você não encontrar, é uma pena que você não encontre. Qualquer um aqui na faculdade, na sua área, você desenvolve algum tipo de especialização. Quanto mais especialista você não tem, mais você gosta daquilo. Né? Você começa a entender dos meandros, você vai ensinar sobre aquilo, você vai... Né? Você não é um igual ou uma igual, você não é um ou uma entre tantos. Você é aquele. A singularização nos faz bem como humanos e humanas. Então, eu acho que e aí eu realmente concluo, eu deixo aqui vários desafios para vocês, né? Acompanhar, do ponto de vista da carreira, acompanhar as discussões sobre a nova lei, ver como é que o nosso sindicato está atuando, pensar em como é que vocês trazem esse debate para quem está participando da formação. Esses cursinhos são uns grandes ganhadores de dinheiro de vocês, tá? É muito oportuno manter isso. Isso enfim, eu quero usar palavras suaves, né? Mas isso é detrimental ao interesse da carreira. É a favor de quem está ganhando dinheiro com isso, tá? Mas não será a favor de vocês. Então, vocês têm que trazer esse debate para o nível de vocês, nos encontros, né? Por exemplo, tem um encontro muito grande, que é o Encontro Nacional de Estudantes de RI, que não está o pessoal de direito, mas o pessoal de RI, eu tenho chamado muito a atenção deles, que eles têm que trazer isso para dentro do debate dos encontros anuais deles. Sabe? Vocês têm que fazer movimentação para rever como é que está o orçamento do Itamaraty, por que não tem mais vaga? Veja que eu não estou aqui falando de vaga para mulher. Eu estou falando de 50 vagas, gente. Ainda que eu ponha metade de mulher, que ninguém está disposto a pôr isso, como a gente vê, a gente vai falar agora mais especificamente, 25 mulheres, me poupe, né? Dividindo isso com mulheres negras, ou ter 12, né? Mulheres, no Brasil, 12 mulheres por ano. Gente, o nosso país tem muito tema, é muito dinheiro. Isso significa renda, significa defesa dos nossos interesses. Então, vocês têm que levar esse debate para dentro da casa de vocês. Né? Não sei aqui quem é filho de gente que tem mais ou menos poder, ou que vota. Isso tem que estar na agenda de vocês. Vocês não podem só, eu vou estudar para o Itamaraty, depois não passei. Passei, agora vou cuidar dos meus interesses, depois não dá. Então, gente, é isso. Estou pronta para responder perguntas. Vim aqui dar um banho de realidade para vocês, porque não é glamour, é luta. Isso aí. Embaixadora, eu tenho uma pergunta inicial para... Vai ser a da roupa? Vai lá, tudo bem, brincando. Pegar um pouco mais de detalhe do que a senhora tinha falado. A senhora vê que talvez tenha uma tendência a médio prazo de melhoria com essa nova geração de diplomatas que conquistaram, por exemplo, notáveis mudanças sindicais? Não foram notáveis mudanças. De novo, cuidado com a linguagem, né? Não houve notáveis mudanças, houve um pequeno passo. A gente não teve mudanças, né? Ainda não temos um ambiente propício a mudanças, tá? Falando em questões de diversidade no Itamaraty, não sei se vocês estão ao corrente, né? Em novembro do ano passado, o presidente Lula aprovou um decreto, que é o decreto do Programa Federal de Ações Afirmativas. E esse Programa Federal de Ações Afirmativas, pela primeira vez, né, fala em mulheres como público beneficiário de ações afirmativas. Havia antes, no legislativo, exclusivamente associado a
eleições, né, cotas de participação no fundo partidário, composição de números de candidatas, aí surgem todas as laranjas, mas fora desse ambiente, no espaço público, não havia nenhuma referência a mulheres como beneficiárias de ações afirmativas. Ok, agora temos. O Itamaraty vai apresentar dia 4 de dezembro, e eu convido vocês a ficarem atentos e atentas, vai apresentar o seu plano federal. O que o Itamaraty apresentou como a sua proposta para cada ministério, né? E essa é a proposta para dentro do Itamaraty. Mas nós já tivemos, como sindicato, acesso às propostas. Tem avanços, e aí sim avanços, que são bem interessantes, que são avanços na transversalidade do tema de gênero na política externa. Isso é interessante, né? Então, a gente vem observando que na área, por exemplo, de direito de comércio internacional, os acordos passam a fazer uma cláusula de gênero, e o Itamaraty não teve nenhum problema em incorporar isso, né? Até porque a nossa diplomacia é uma diplomacia bastante precursora e bastante progressista nos debates internacionais sobre as questões de gênero, até ampliando para toda a pauta LGBT, enfim. Ok, quando chega em mudanças internas... Bom, outra coisa positiva, na área consular, atenção às mulheres que moram no exterior, os formulários consulares terem oportunidade para você colocar seu nome social, no caso, né, de transgêneros enfim, todas as condições em que o nome social é diferente do nome do documento. Então, essas sugestões foram incorporadas sem problema. Quando chega na condição de presença de mulheres, presença de negros, presença nas chefias, entrada no Rio Branco, ascensão funcional privilegiada, há uma série de propostas sem um número, sem um compromisso objetivo, sem nada que você possa indicar assim, ainda que vamos aumentar 10%. Não, nem 10%. Não quer haver nenhum compromisso. E aí houve o Itamaraty vendeu bem aí recentemente uma ideia de que ele colocou cotas no CACD. Quem ouviu cotas para mulheres no CACD? Quem é que ouviu essa história? Ouviu? Não foram cotas, né? E eu vou explicar para vocês por que não foram. A gente queria, quando eu renunciei à presidência da associação em julho, porque estava dando muito murro em ponta de faca, e aí eu falei, não, estrategicamente não é mais inteligente, vamos mudar aqui o espaço de atuação, e é o que a gente quer fazer agora no sindicato. Porque o sindicato é um sindicato progressista. O que significa que grande parte dos colegas mais jovens, e não só, admite a necessidade da mudança. Quem não admite a necessidade de mudança é quem está bem estabelecido no poder, porque o poder é composto pelos meus colegas homens, né? E esses não estão dispostos a ceder para si e para os seus. Bom, enfim, a proposta que nós fazíamos como Associação das Mulheres Diplomatas era paridade no ingresso, paridade no exame. E nós até, aproveitando o trabalho que foi feito pelas juízas que tentaram e construíram um parecer jurídico legitimando um número específico, uma linha de promoção específica para mulheres para a segunda instância, nós tentamos construir e pedimos, né, um parecer jurídico mostrando que haveria base legal para a gente propor um concurso paritário. O Itamaraty sequer levou o assunto, professora, à consultoria jurídica. Negou até a análise. E o próprio Ministério o MIG, né, que é da Inovação e Gestão, preferiu não mexer nisso.
No concursão, o concurso, né, o Enem dos concursos, já havia discussão, porque eu faço parte de um grupo de mulheres do serviço público. E a gente já tinha pensado se a gente ia tentar pôr no concursão. Mas aí todo mundo falou, não, ainda é muito novidadeiro, a administração pública inteira está querendo contratar a gente, se a gente põe isso e que se judicializa, a gente inviabiliza, então não vai pôr. Mas o Itamaraty é um concurso à parte, então eu falei, legal, vamos levar isso para o Itamaraty. O assunto foi sequer considerado pela consultoria jurídica. Eu falo isso aqui com algum detalhamento na Faculdade de Direito, está aí outra área para vocês trabalharem. Se houvesse um ato administrativo propondo ou determinando que o edital, ou determinando que haveria paridade de gênero no ingresso, alguém poderia, de fato, judicializar. Por quê? Porque a lei de concursos não permite. Isso é fato. É a interpretação que você faz dos compromissos do Brasil no plano internacional e de outros compromissos, porque o direito internacional está acima da lei normal. Então, nós temos que abide, né, tem que aceitar isso. Mas, enfim, não vou entrar no componente jurídico. O fato é que, se o ato administrativo fosse contestado na justiça, a gente podia, em alguma forma, levar o assunto ao Supremo. E aí a pergunta é, qual é o ambiente no Supremo para talvez aceitar isso? Lembre-se, quando houve o voto do Supremo para os negros, também foi novidadeiro, também foi uma interpretação. Então, por que a gente não levava, porque a gente não levaria esse tema dos concursos com paridade de gênero? Não. Então, o que o Itamaraty nem considerou? E aí, o que fizeram? Né? Acho que a gente é tonto, né? Ou tonta. E falaram que, então, iam aumentar substancialmente o número de mulheres para a segunda fase. O exame este ano tem só 2 fases, então, de fato, foi feito um aumento expressivo do número de mulheres, partindo do pressuposto, que é um pressuposto que está sendo verificado em alguns outros concursos, que as mulheres não têm bom resultado nas provas de múltipla escolha e têm melhores resultados nas provas escritas. Então, o que acontece? Vamos pôr mais mulheres fazendo as provas escritas que elas vão passar. Qual é a pegadinha aí? Isso não é cota. Isso é uma bonificação, mas não é cota. Por quê? Porque a cota não admite avaliação de mérito. Porque você pode ter 3 vezes mais mulher do que homem fazendo a segunda fase. Só que o que vai acontecer? Elas têm que passar pelo mérito. E aí ainda vai ser pior. Porque se elas não passarem, vão dizer, tá vendo? Não tem mérito. E o discurso do mérito não cabe quando a gente está falando em escolher 25 mulheres no Brasil. Concorda? Então, não vamos comprar, né? Peixe por lebre, sei lá como é que é o discurso. Então, não houve cota, houve uma bonificação, mas a gente ainda não tem, está distante de ter cota. E a base legal a gente tem que discutir, professor. Então, é um pouco... eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Qual era mesmo a sua pergunta? Eu viajei tanto na resposta. Na pergunta, qual era? Se a senhora enxergava uma tendência de melhora. Pois é. A tendência de melhora eu não estou vendo. Por causa dessa resposta que eu disse. Por quê? Porque a resistência intramuros ainda é muito grande e extramuros, ou fora-muri, né, ou se for esse o termo, fora dos muros, ninguém peita o Itamaraty. O Ministério da Gestão, o Ministério da Integração, todo mundo fala assim, Itamaraty é uma burocracia muito própria, Itamaraty é gente muito forte, a gente não se mexe com o Itamaraty. 200 anos de história. Então, se não formos nós a mexer, de fora vai ser difícil. Tem um decreto do presidente da República dizendo que pode haver cota. E ninguém se dispõe a pôr cota para o concurso público e nem discutir o assunto, professor. Então, mudanças está difícil. Nenhuma referência à quantidade de mulheres promovidas, porque o desafio é ingresso e depois ascensão e ocupação de cargos, né? Agora, galera,
homens e mulheres. Se a gente hoje colocasse 50% de mulheres, a gente só ia ter paridade em 2075. Que tal? Então, além da paridade, no ingresso, a gente tem que pensar em mais coisas. Por quê? Porque a gente entende que há um benefício na produção de política externa feita por mulheres. Não dá para esperar só o tempo. Aí, como é que vai ser? Vai ser muito mais difícil negociar isso se só houver 25 vagas. Também tem essa. Porque se a gente amplia para 100, aqueles rapazes que iam ocupar 50 vagas, ou talvez 40, ou talvez 35, vão falar, bom, de qualquer forma eu vou ocupar 50. Então, a gente está negociando bons termos, né? Isso é uma negociação. Assim, ó, eu vou te tirar um pouco, mas ao mesmo tempo eu estou te entregando muito mais. Isso é negociar, seremos todos diplomatas, né? Então é assim que a gente faz. Só que as instâncias do poder não estão dispostas a ceder. Não dão mostras dele, né? E vocês vão ver que eu vou sair daqui e vou ser morta, né? Amanhã eu não posso aparecer na porta do Itamaraty, gravada para todo o Brasil. Mas é isso, porque... E aí faço... Gente, quando a gente é funcionário público, a gente não pode ter medo de perder o emprego, né? É isso. Sob pena de você reproduzir tudo que o establishment deu. E por isso que a gente é funcionário público. Por que o funcionalismo público requer estabilidade? Para que o que se pensa dentro da instituição tenha algum espaço para discussão. Por acaso a gente tem uma câmara aqui, mas a minha discussão é com vocês, que estão aqui e que a gente precisa... Então, eu tenho que ser honesta com essa reflexão que a gente está fazendo. Agora a gente vai para as perguntas. A primeira pergunta é que a senhora falou várias vezes sobre os benefícios femininos, ou melhor, os benefícios de ter uma mulher à frente de posições de poder em que ela possa atuar de forma efetiva nas negociações. Você pode falar mais um pouco sobre isso, mais detalhadamente, o que as mulheres trariam, ao seu ver? Nós temos elementos que vêm, por exemplo, eu costumo lembrar que diplomacia ela tem essencialmente duas agendas. Ela tem a agenda do conflito, no caso da prevenção do conflito, e ela tem a agenda da cooperação. Na agenda da cooperação, parece natural que homens e mulheres podem fazer uma contribuição. Na área da prevenção de conflito também. Eu acho que nós temos N homens que participaram ao longo do tempo da prevenção de conflito. Quantos os ganhadores do Nobel da Paz e tal. No entanto, há uma análise sobre o mundo que não está presente no diagnóstico. O diagnóstico dos problemas internacionais, ele omite a visão feminina. Então, talvez a gente precise trazer para a análise, para o debate de política externa, essa inclusão de uma perspectiva de gênero. Não é por outra razão que a gente pede também que essa inclusão seja de negros, seja de indígenas, seja de todos esses grupos minoritários que não estão participando, porque a visão do mundo é uma visão autocentrada sobre homens brancos, em geral ricos, né? Então, a gente tem que alterar essa percepção. Acho que a contribuição, ela passa pelo diagnóstico, ela passa pela disponibilidade do diálogo. A minha experiência, e a gente vai falar, tem um monte de mulher que sai no tapa. É verdade, deve haver. Mas eu acho que, socialmente, há uma predisposição das mulheres a evitarem o confronto. Eu não gosto de confronto. Talvez muitos homens também não gostem, mas eles são socialmente educados para não evitá-los. E nós somos socialmente educadas para evitá-los. Não é verdade? Então, eu acho que são coisas muito... E aí vai haver gente que fala assim, nossa, está fazendo uma leitura sexista dos talentos femininos e masculinos. Não, eu estou fazendo a leitura da realidade. Né? A gente vai ter... Eu estou muito feliz que, a partir do ano que vem, nós vamos ter serviço militar com possibilidade das mulheres se voluntariarem para o serviço militar. É bárbaro. Por quê? Porque o serviço militar é um espaço de guerra? Não, o serviço militar é um espaço de projeção econômica e social para famílias, para pessoas. E a gente tem que dar oportunidades de
avanço para essas mulheres. Mas talvez elas também tragam para dentro dos quartéis algum tipo de reflexão, até ensinar os rapazes a lidar com elas dentro do espaço de poder, né? É uma construção. Eu também gosto sempre de pensar, né, que as mulheres, a gente tem diferenças, mas além dessas diferenças, a gente tem propósitos que ainda não foram postos à prova. Os nossos propósitos ninguém ainda ouviu. Então eu me pergunto, num debate sobre aplicação de orçamento para a composição de uma capacidade nuclear brasileira, quantas serão as mulheres que serão a favor e quantos serão os homens? Quantos foram os homens e as mulheres que aderiram à campanha do antigo governo de popularização de armas? Então, a gente tem propósitos diferentes. Então, eu acho que aqui eu estou dando alguns exemplos, né? Eu acho que já é bastante para mostrar que são propósitos, são análises do que a gente tem, além da forma de fazer, né? Posso só fazer um parênteses? Tem um dado muito interessante sobre isso, sobre lideranças femininas, lideranças públicas femininas. E são várias pesquisas, não só feitas no Brasil, mas mundo afora, sobre essas lideranças que trazem números que são muito importantes. Então, é além da representatividade, né? Além dos 50-50, quer dizer, a questão não é só matemática e a questão também não é só da chamada massa crítica, né? Que é isso que eu tenho que ter uma quantidade mínima de mulheres para que eu tenha o debate sobre temas que são os nossos propósitos, né? Para que eu tenha, mas são dados que são muito, muito relevantes. Por exemplo, né? Em comparação com lideranças públicas masculinas, né? Quando eu tenho lideranças femininas, eu tenho 35% menos de chance de envolvimento com corrupção e clientelismo. Olha que interessante. Eu tenho, né, no âmbito público, 24% de redução de mortalidade infantil quando tem lideranças femininas, né, em cargo. A gente está falando de política interna aqui, né, mas dá para fazer uma boa comparação. Eu tenho a atração de até 60% a mais de investimentos externos quando eu tenho lideranças públicas femininas, né? E a gente tem um exemplo muito próximo de nós, né, que vem da Covid, né? Quando a gente fala da pandemia de Covid que a gente teve, né, os países liderados por mulheres tiveram um resultado no sentido de quantidade menor de mortes, né, muito expressivo. Então, Islândia, Nova Zelândia, Taiwan, né, por conta de uma postura diferenciada, mais proativa, mais rigorosa dessas líderes femininas em relação aos cuidados, né, e à saúde coletiva. Então, olha a diferença que fez. Né? E aí não é o benefício da dúvida, a gente tem o dado. Né? É muito, muito, muito diferente. Eu não estou falando que as mulheres são melhores do que os homens, mas eu estou falando que são características diferentes que também não são características genéticas, são características que são culturais, que são impostas socialmente, por conta dos estereótipos, inclusive, né? Porque a nossa sociedade tem essas divisões, né, sociais, mas olha que interessante esse outro olhar. Olha os benefícios que isso gera, inclusive, e para quem gosta de falar sobre isso, né, no mundo capitalista que a gente vive, inclusive benefícios econômicos, né, que são muito, muito gritantes. Mas era só um parênteses que eu queria trazer esses dados. Exatamente, ótimo, obrigada. Talvez alguns de vocês saibam que eu estou muito envolvida na questão de simulações do modelo ONU, né? A gente está aí dentro do escritório e agora levando isso para o Brasil inteiro. Eu outro dia tive uma ideia. Eu falei, vamos fazer, e não sei quando eu vou fazer, mas eu vou fazer. Vamos fazer 2 comitês idênticos, um só com mulheres e um só com homens. E vamos ver o resultado desses comitês. Né? Pode ser que a gente comece a falar, bom, as mulheres pensam internacionalmente dentro das matrizes intelectuais masculinas, né? Referencial teórico, referencial analítico. Mas, de repente, a gente vai começar já a ver algum tipo de diferença ali. Fica aí eu sei que aqui na USP vocês fazem, né? Por que não fazer?
a gente tem que sair sendo criativo e pensando em novas soluções. A próxima pergunta é de uma aluna que estava aqui assistindo o documentário. Ela falou que teve uma moça que deu o seu depoimento, falou que quando ela passou, uma embaixatriz falou com ela que não era um cargo de mulher, e com isso a gente queria saber um pouco da sua experiência também, da doutora Bechara, com como é que é porque a gente fala muito desse apadrinhamento masculino, esse clubismo masculino, mas como é isso no seio da carreira? Em que momentos da carreira de vocês perceberam que tinha isso, que às vezes vocês tiveram que, às vezes, se destacar mais do que um homem, justamente por serem mulheres, assim, momentos muito precisos, muito, não sei, mais, digamos, em cargos de alto nível, digamos assim. A gente tem muita curiosidade sobre isso. Como é que é, sabe, essa realização? Não realização no sentido de accomplishment, mas você perceber isso e ter que lidar com isso. Para mim, a experiência é quando você vai chegando no topo. Durante o processo, você é cooptada no sistema, você não faz barulho, você pode entrar e participar. Há espaço para você, né? Mas, quando você começa a chegar no topo, as portas se fecham, é o tal do teto de vidro. É claro que há um porém. Se você é mãe, se você tem que atuar em toda aquela área da economia dos cuidados, né? Se você tem... Aí a coisa piora. Se você tem que se ocupar nós temos no Itamaraty, e eu vou dar uns exemplos assim divertidos, que são de dentro da casa, né? No Itamaraty a gente tem muito casal, né? Jovens que se encontram no Instituto Rio Branco e casam. Em algum momento se separam, muitos deles, talvez a grande maioria. Os filhos ficam com as mulheres, 99% dos casos. Tá? Ou talvez um pouquinho menos, mas enfim, que eu me lembro, eu só sei um caso de que não é assim. Os homens ficam com os filhos. As mulheres ficam com os filhos. No momento da carreira, que é normalmente quando os filhos são adolescentes, daquele trabalho total, e naquele momento que você tem que fazer o CAI, que é a prova para poder ascender profissionalmente, né? E aí é aquilo que no documentário a nossa colega Sônia, querida, fala que ela e o marido dela, né? Ele, quando foi fazer o CAI dele, todo mundo deixava uma sala, não atrapalha o papai. E quando ela foi fazer, ela saía com uma caixinha, correndo, achar onde é que ela conseguia fazer o CAI dela. Agora, acrescente a isso uma mulher que possa ter ter se separado. Então, este é um componente do momento que você sente as dificuldades que eu não senti porque eu não tinha filhos. Não tive filhos, foi uma opção que eu fiz na minha vida. Então, não sei se todo mundo chama você de doutora, né? A nossa querida amiga que pode, parceira dessa dor, né? Vai aqui querer compartilhar a experiência dela também. Eu não vou, ninguém veio aqui para me ouvir, vieram para ouvir a nossa embaixadora, então eu não vou fazer terapia de grupo aqui, né? Porque senão a gente não sai, mas se a gente for contar as nossas experiências, quer dizer, é importante notar que não são experiências de vitória. Isso é muito importante dizer, né? Porque eu não falo, vocês chegaram, até onde vocês chegaram, que maravilhosos, conseguiram vencer, superar, né? Todo o teto de vidro, o teto de tudo que vocês podem chamar, então são... Né? Apesar de tudo, são vencedoras. A gente não é vencedora, a gente é sobrevivente. Né? E a gente nunca vai ser vencedora porque a questão não é individualizada, né? É o grupo. Enquanto tiver a mesma cultura, ninguém sai vencendo. O fato de hoje a gente ocupar as posições que a gente ocupa só significa que as violências que a gente sofre são maiores também. Né? São mais refinadas, são mais cruéis também. Então, a gente não está acima dessas violências. A gente sofre e sofre feio. E tem uma coisa, tem um aspecto também interessante, que talvez isso comece a melhorar efetivamente quando nós tivermos mulheres em chefias que possam falar alto e bom som que elas estão ali para defender essa posição. Quando elas estiverem sentadas lá, mas tendo que replicar o discurso masculino, elas não são uma vencedora.
Elas tiveram que ceder ao discurso dominante. E ceder esse discurso dominante é um ultraje, é um ataque, ou você não é consciente, porque muitas vezes o modelo escolhe aquelas que não estão. O que é direito é legal, eu não preciso todo mundo ter a minha percepção sobre o problema. Eu tenho colegas, mulheres, que não veem a situação. Eu tenho certeza que aqui na faculdade também deve haver mulheres que veem a forma de, não, está tudo bem, está tudo normal. Então, eu não posso exigir delas. Mas aquelas que refletem, reconhecem, e que ao assumir o espaço tem que dourar a pílula e não podem assumir, essas também não são vencedoras. Bem, puxando o gatilho disso, outra pergunta foi sobre, porque a senhora bateu bastante na tecla que como jovens aspirantes à carreira, as meninas têm que pegar essa luta para si e desde sempre ter esse discurso. Então, eu lembro também de um outro evento que eu fui com a senhora, que você falou sobre, eu não lembro muito bem os detalhes, mas uma espécie de embaixadores, não sei, homens de alta escala, cargos maiores, trazendo meninas para os gabinetes deles, de forma a silenciá-las e não, que elas não se juntassem às associações. Então, eu queria que a senhora desse uma perspectiva sobre isso, eu acho que você não falou sobre isso hoje ainda, e também pensando em como essas mulheres que jovens ingressantes ou que visam a carreira conseguem entrar nessa luta, e porque é difícil, né? Você tá no começo de uma carreira e você já é importante, e acho que a senhora está certíssima, mas como conciliar isso, estando no começo de uma carreira que em si é tão difícil, a prospecção de chegar no topo? Bom, a cooptação, ela existe não só no Itamaraty, existe em todo lugar. Né? As mulheres que chegam lá, um pouco do que eu disse, elas são atraídas com benefícios, você entrega um pouco para cooptar esses grupos, né? E a gente tem que entender, é humano e, enfim, eu vejo colegas, e tenho que deixar aqui meu testemunho público, eu vejo colegas que fazem no limite do espaço que elas têm, mas elas não podem. Eu posso, por quê? Porque eu já sou embaixadora, porque eu estou ganhando o meu benefício, a minha satisfação vem do fato de eu compartilhar isso com vocês. Eu não estou em nenhum lugar importante, não tenho o reconhecimento que talvez um colega homem estaria, ou uma mulher que não fizesse o discurso que eu faço, mas, para mim, eu tenho a vantagem de estar podendo tratar disso, que para mim é valioso. Tá? Eu vejo colegas que, no limite do espaço que elas têm, elas estão fazendo o possível. E isso é muito importante, porque a gente não pode todo mundo ser rebelde, pegar em armas. A gente não tem que é a opção revolucionária. A gente tem só a opção institucional. Então, alguém está fazendo o debate e os outros, ou as outras, mas também os homens, vão estar fazendo ali, negociando os espaçozinhos onde vai fazer. Mas isso é a política internacional também, né? Ou é a política nacional. Você não está pegando em armas nunca, né? Eu gosto de dizer que eu gostaria que, se eu tivesse nascido em outra época, eu certamente seria revolucionária. Mas como eu nasci, quando eu nasci, eu tento ser só militante. Mas, para as que entram e para os que entram, a minha sugestão é: vamos defender um Itamaraty republicano. Se nós tivermos mecanismos que sejam republicanos, eu não preciso negociar um espacinho de privilégio, porque as regras estão estabelecidas. Hoje, o Itamaraty não é, no tocante à gestão de pessoal, republicano. Nós não temos regras explícitas e reconhecidas e admitidas pela maioria, porque vão dizer, mas tem regra. Agora pergunta se a maioria acha que essa regra vale. Não, então ela não é legitimada. Então ela não é, tá? Então, se você não tem regras que digam claramente como é que você pode ser promovido, como é que você pode ser removido, como é que você pode ser escolhido para trabalhar num lugar de prestígio que vai te dar acesso a gente importante que depois vai te pôr bem na foto. Tudo isso é feito
a partir de um princípio personalista. Então, o que vocês podem fazer? Eu sempre busco oferecer soluções. Eu acho que a gente tem um espaço de construção. E o espaço de construção, mais um para a agenda, e quando eu falo que vocês acompanhem, tentem acompanhar o nosso sindicato, uma das coisas que a gente realmente quer colocar nessa nova lei de serviço exterior são esses princípios democráticos, mas, sobretudo, republicanos de ocupação de cargos públicos. Eu ouvi de uma alta liderança do Ministério da Integração, da Gestão, alta liderança, me dizer assim: Irene, embaixadora, Banco Central, Itamaraty e Forças Armadas, a gente não mexe. É um serviço público diferenciado. Aí eu falei assim: por favor, nos inclua. A gente precisa, quer dizer, esse excepcionalismo, essa coisa, o Itamaraty é tão especial, o Itamaraty é tão maravilhoso. Não, a gente quer ser só serviço público. A gente quer só cumprir as normas da gestão da carreira pública. A gente está fazendo tantos avanços no Brasil no tocante à gestão da coisa pública, né? A despeito de ser pouco reconhecido, mas estamos fazendo. Isso não tangencia o Itamaraty. Claro que tangencia na gestão de recursos, isso sim, mas na questão de pessoal, não tangencia. Para vocês terem uma ideia, puxando para o meu exemplo, eu quero ser embaixadora, eu estou há 8 anos no Brasil, por isso que vocês me veem aqui há tanto tempo. Eu estou há 8 anos em São Paulo, querendo sair. Para eu pedir posto, eu tenho que ir fazer uma sessão de... Enfim, eu usaria um termo duro, mas você que disse. Como é que é? Beijamão. Ela que disse. Você tem que se apresentar pessoalmente ao ministro ou ao secretário-geral para dizer: olha, eu quero posto. E se por acaso não te derem, você espera outro tempo e ninguém te respondeu nada, você volta. Olha, eu continuo querendo posto. Não tem uma lista para você dizer: eu sou candidato, eu sou candidato. Não há uma lista dizendo: esses são os postos que vão abrir. Aí vão dizer: mas é cargo do presidente, é prerrogativa do presidente da República. Aí a gente faz de conta que a gente acredita que o presidente da República escolhe 100% dos embaixadores e embaixadoras. Né? Então me engana que eu gosto. Então a gente quer isso, a gente quer republicanismo. A questão... a embaixadora estava falando, né, do patriarcado, que relega, né, para as mulheres o espaço privado, doméstico, né, e aos homens o espaço público. A política, seja ela interna ou externa, é espaço público por excelência. Né? Portanto, por conta do patriarcado, ela vai ser um espaço masculino por excelência, né? Um espaço onde as mulheres tendem a ser essencialmente excluídas. Para sair disso, precisa de articulação. Articulação das mulheres. Faz pouco tempo, esse ano, um grupo de mulheres poderosas, se reuniram num jantar, assim, uma noite, para discutir sobre as mulheres na cúpula do judiciário brasileiro. É um problema, né? Para a gente que faz direito sabe disso, né? Tem pouquíssimas mulheres na cúpula do poder judiciário. E é um problema, porque é lista, porque, né, tem todo, enfim, tudo que envolve mérito, disputa por mérito. Hoje as mulheres são maioria em geral nas áreas. Tudo que envolve disputa política, as mulheres perdem feio. Né? Cúpula do judiciário é disputa política. E aí essas mulheres poderosas se reuniram, né, numa noite para discutir como é que a gente faz para impulsionar candidatas mulheres para o Superior Tribunal de Justiça. E foi super problemático. Primeiro, a dificuldade de saber quem seria impulsionada. Porque as mulheres têm dificuldade de se articular entre si. É a cultura da escolhida do baile. Né? É um pouco... Duas mulheres juntas não estão juntas, elas estão competindo. É isso que a sociedade espera de duas mulheres no mesmo ambiente. Que elas, né, venham a competir para ver quem vai ser a escolhida para dançar no baile. Né? É a velha história do baile. Segundo, a dificuldade desse grupo de mulheres poderosíssimas para entender a dinâmica da articulação política que tinha que ser feita para levar o nome de uma mulher como uma candidata viável, né, a realmente ser escolhida, a chegar
a ser ministra do Superior Tribunal de Justiça? Desconhecimento total. A gente se perguntava, mas como é que a gente faz? Porque isso se conversa, né, no chamado terceiro round lá em Brasília. Né? Sabe na hora do uísque? É quando as coisas se articulam, e a hora do uísque não é uma hora feminina. E as mulheres não sabem fazer isso. Não porque nós sejamos burras, mas porque a gente está fora desse contexto. Então, a articulação feminina é muito importante, e isso não é intuitivo. Isso tem que ser bem pensado, estrategicamente pensado. Então, quando a gente se une aqui, né, sistematicamente para conversar, quando a gente traz a embaixadora Irene, quando há essa reunião de mulheres, e dentro do Itamaraty, quando essas mulheres conseguem se reunir e pensar, isso articula. Na faculdade, dentro da Faculdade de Direito, quantas mulheres tem aqui? Alunas, a maioria já é mulher, hoje. Ligeira maioria, né? Quase 50-50. E de professoras? A gente tem menos professora na São Francisco do que na Poli. É surreal, né? Quando eu falei para a professora Lied, que foi diretora da Poli, ela ficou me olhando e falou, puxa, ela achando que a área dela fosse ruim, ela levou um susto para São Francisco. Como é que a gente começou a mudar as coisas e a discutir gênero aqui? Quando as mulheres, as professoras, resolveram se encontrar, professoras que mal se conheciam, se conversavam, resolveram se encontrar sistematicamente para sair para beber. A gente sai junto para beber. Olha que loucura. Que coisa idiota. É aí que começa a articulação. A possibilidade de articular, de falar de problemas, de falar de questões. Olha que interessante. Então, esse esforço para as novas gerações é fundamental. Parar de pensar, e a embaixadora Irene falou isso várias vezes, né? Não posso ser individualista. Eu estou estudando muito para entrar em Itamaraty, quando eu entrar, entrei. Pronto, agora vou tentar me esforçar lá para tentar atingir o máximo que eu puder atingir. Não. Né? Não. Isso é a cultura da escolha do baile. Né? É um pouco... Vamos articular. Articular não é nós contra eles, né? Não é a loucura de ficar, não é isso. Mas articular no sentido estratégico mesmo. Vamos pensar nos problemas em conjunto. E essa liderança, que eu acho incrível, que é muito, muito bem exercida pela nossa embaixadora. Esse papel de liderança na articulação política dessas mulheres. No bom sentido. Obrigada aí pela referência. É engraçado que eu estou muito, muito ativa com as mulheres do Judiciário. Estive num evento do CNJ, vou agora num evento que vai ter no TRJ do Rio de Janeiro, no TR Rio de Janeiro, e estou na articulação de mulheres no serviço público, porque a gente tem que trabalhar todas juntas, né? E todos juntos, né? Agora, eu queria trazer sobre essa questão do espaço público e privado e a questão partidária. Observem, comecem a ficar atentas, né? Atentos também, mas para a articulação que começam as mulheres a fazer tanto no Senado quanto na Câmara. Há movimentos, há bancada feminina. Prestem atenção para a articulação da bancada feminina. A gente tem que apoiar essa bancada feminina. Essa bancada feminina está fazendo o que no âmbito político não se consegue fazer. Você consegue pôr mulheres do que a gente, enfim, está entendendo, vendo como extrema-direita, com o que a extrema-direita chama das comunistas, né? Então, a gente está ali num grupo que temos pautas comuns. Então, isso é legal. A gente tem que explorar isso, essa nossa capacidade de conversar além da linha partidária. E aí, na contramão disso, e aí é uma coisa que talvez seja a mais dura que eu vou falar aqui, pelo menos dura para mim, é a gente olhar a liderança feminina no atual governo. A gente tem uma liderança no atual governo que é frágil. Quem é que vê a nossa ministra das Mulheres falando, ocupando espaço público? Né? Aí a gente pergunta assim, será projeto? Sabe aquela história como é que era da professor da área de educação, o nome Darcy Ribeiro. Aquele dia que o problema da educação no Brasil não era um problema, era um projeto. Então eu pergunto, o problema da liderança política no atual governo é um problema ou é projeto?
E aí amanhã eu acabei de acabar com todas as minhas chances de conseguir qualquer coisa em qualquer governo, né? Mas, gente, isso, a gente precisa dizer isso para que as mulheres que estão no poder, elas possam dizer assim, tem gente clamando pela minha fala. O que é o debate político do governo? Agenda de cuidados, né? Que é muito importante. O cuidado vai se resolver quando a gente resolver a pauta política. Quando a gente tiver a pauta política bancada, há uma sequência. É daí que nasce o resto. É daí que brota. Então, o que a gente quer é espaço político. A CEDAW, que é a Comissão de Direitos da Mulher, né? Contra a discriminação contra a mulher, contra a discriminação da mulher, acaba de ter um relatório das relatoras, não dos países membros, né, porque os países membros não vão, mas onde as mulheres têm que ter, a demanda das relatoras desse último documento feito na CEDAW é uma demanda por paridade em todas as instâncias de poder político. É por aí que a gente vai. E é engraçado, hoje eu estava vendo um documento que estava dizendo assim, vamos pedir cotas para o poder político. Não, a gente pede paridade. Depois a gente negocia a cota. A gente pede paridade. Né? Mas a gente tem que olhar com esse olhar crítico como está sendo a participação das mulheres no espaço político. Né? A gente tem, por exemplo, uma liderança forte, que é a liderança da primeira-dama, mas a primeira-dama não tem uma posição política. Ela não foi eleita. Na verdade, ela foi escolhida por um homem para ser esposa. Né? E a gente está um pouco refém de uma pauta que é conduzida não pela institucionalidade, mas pelos vínculos domésticos, né? O que também é complicado. Nada contra, muito a favor, né? Todas as forças são importantes, mas a gente tem que olhar. A principal voz de liderança feminina hoje que a gente tem é a mulher do presidente da República. Duro, né? A gente quer muitas vozes. 9 horas, chega. Eu queria agradecer a senhora, a doutora Bechara também. É muito bom ter vocês aqui, professora da casa, formada daqui. E muito obrigada mesmo. Esse tipo de evento é muito bom. Ter uma pessoa um discurso de qualidade. Eu vou em todos os eventos que a senhora faz aqui na faculdade, já fui em vários, e eu participei da divulgação do evento e eu falava em todas as salas que as pessoas não iam se arrepender se viessem. Nossa, muito obrigada. Gente, olha, ótimo estar aqui. Eu acho que tem uma referência, né? Dizem que diplomata é aquele que faz, né? Aquela carinha boazinha e tal, e tal. Eu não sou antidiplomata. Eu sou aquela pessoa que reconhece valor na diplomacia brasileira no seu último grau. E é em prol desse valor que eu estou aqui, conversando com vocês. Na expectativa de também poder contar com a contribuição de vocês entre os nossos quadros num futuro breve. Muito obrigada e boa noite. É divulgação, importante. Você é a cara da diplomacia que a gente quer. É importante. Não é? A gente chegar lá.